De repente tem gente pior do que eu. Ah, pequei mesmo, mas tem gente muito pior do que eu por aí. Roberto Mota, você tem. Ah, pequei, mas eu fui criado assim. Meu pai também era assim. Já ouviram essa desculpa, não? Meu pai também era assim. Eu fui criado num meio violento também, né? De onde eu vim de poder levar desaforo para casa. Eu fui criado assim, não sei o quê. Eu começo a justificar o pecado. Logo, eu não vou me arrepender. Logo, eu não vou confessar o pecado. Logo, eu não vou pedir perdão. Consequentemente, Deus não pode perdoar. Os pessoas vão dizer: você pecou? Ah, pequei nada. Isso não foi nada de grave, não. Eu começo a tomar desculpas. E entenda uma coisa simples e de forma definitiva: o único pecado que Deus não pode perdoar é aquele que você não confessa. É isso que é pecar contra a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Há um momento em que eu vou me fechando, que a minha mente pode ficar cauterizada. Por isso que a consciência muitas vezes não é um bom guia. Porque há pessoas hoje que cometem os crimes mais idôneos e não tem nenhum peso na consciência. Então, a Bíblia, na verdade, quem me convence do pecado é a pessoa do Espírito Santo. Se eu simplesmente, pode ver minha atitude como um pecador saudável. Diz que há 3 tipos de pecadores, deve haver mais, mas para simplificar, 3 tipos. Há os mentalmente incapazes. Eles cometem os crimes mais hediondos, mas não se tem nenhum remorso por isso. Há um segundo grupo, que eu penso que é a maioria. Sabem que são pecadores, sabem que erraram, mas começam mais desculpas do seu erro. E há um terceiro grupo, e eu espero que você e eu façamos parte do terceiro grupo. São os que são pecadores, nós somos pecadores, sabemos que somos pecadores, mas sabemos que é uma solução para a nossa vida. É pedir o quê? Perdão. Então, qual é a atitude de um pecador saudável? Pequei mesmo. Note, tá? Salmo 51, né? É isso mesmo, né? Quando Davi confessa o pecado, é 51, né? Ele diz: eu pequei, Senhor. Não pôs a culpa na mulher. Eu pequei, eu sou o culpado. Eu errei. Me perdoe e não afaste de mim a pessoa do Espírito Santo. Ele sabia que o único pecado que não pode ser perdoado é contra a pessoa do Espírito Santo. Eu pequei, Senhor. Confessou o pecado. Deus simplesmente perdoou e esqueceu. Então a atitude saudável é: pequei, Senhor. Eu confesso o meu pecado e eu peço perdão por esse pecado. Outro dia estávamos numa reunião com alguns departamentais. E durante a conversa apareceu esse assunto. A Bíblia é verdade que eu cheguei no meio da reunião ali, a conversa já estava bem adiantada. O pastor Daniel Tavares, você é pastor aqui, não foi? O pastor Daniel, foi pastor dessa igreja, defendia uma tese. E outros colegas debatendo contra a tese dele. E eu cheguei, quase que no final da conversa, e me perguntaram: pastor Mota, o que você acha desse assunto? E o pastor Daniel tem razão. Entenda uma coisa, queridos: eu preciso pedir perdão pecado por pecado. Não tem esse negócio de pedir perdão de forma coletiva. Aqui na igreja, quando eu faço uma oração, eu peço que Deus perdoe os nossos pecados. Quando você ora sozinho no seu quarto, você confessa pecado por pecado. Não tem esse negócio: perdoa os meus pecados. Quais? Você está arrependido mesmo? Quais são os pecados? É lógico, pastor, mas os pecados que eu cometi no passado eu nem lembro. Tudo bem, Senhor, tudo bem comigo, na oração você diz: Senhor, esses pecados que eu não me lembro, perdoe também. Senhor, talvez eu tenha pecado e nem percebi, perdoe também esses pecados. Mas olha, você mentiu, sabe que mentiu, chega a noite e diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Quais? Não, Senhor, hoje eu faltei com a verdade, eu menti, o Senhor sabe disso, eu não deveria ter mentido, eu estou profundamente arrependido, perdoe esse pecado, por favor. É assim que funciona, queridos. O pastor Daniel defendia essa tese e está certo. Você não diz: ah, Senhor, perdoa os pecados do dia. Que pecado? Você está arrependido mesmo? Quais são os pecados? É lógico, é possível que ao longo do dia eu cometa pecados e nem percebi. Então, nesse sentido, eu faço um pedido o quê? Geral, e amplo. Mas você adulterou, você sabe que adulterou, não sabe? Ah, perdoa os meus pecados. Quais? Você roubou,
faltou com a verdade, defraudou, cobiçou, confesse o pecado. Pecado por pecado, peça o quê? Perdão. Quando você lê essa questão na Bíblia, antes de eu pedir perdão, primeiro passo é o quê? Arrependimento. O Espírito Santo fala comigo e eu me arrependo do pecado. Há duas palavras em grego para arrependimento. Até mais que duas, mas há duas que são usadas com maior frequência na Bíblia: metanoia e metamelomai. Não é para complicar, não, é para explicar. Metamelomai é o arrependimento causado pelas circunstâncias. E o exemplo clássico é o exemplo de Judas. Judas arrependeu-se ou não? Sim ou não? Sim. Arrependeu-se tanto a ponto de tirar a própria vida. Estava arrependido ou não? Não estava arrependido, mas ele arrependeu-se pelas consequências do seu pecado. Vou dar um exemplo aqui. O indivíduo defraudava a empresa, roubava a empresa. Ele foi descoberto. Ele está profundamente arrependido por causa do que das consequências. Todo mundo está sabendo, ele está humilhado publicamente, pode perder o emprego, a família está sabendo. Agora, por causa das consequências, ele está o quê? Arrependido. Se o patrão não descobrisse, ele permaneceria o quê? Em pecado. É como quando a esposa descobre o seu adultério. Pastor. Se a esposa está sabendo, meus filhos estão sabendo, alguns irmãos a gente já sabe. Está arrependido por causa das consequências. Isso é metanoia. O verdadeiro arrependimento é metanoia. Significa mudança de mente. O exemplo bíblico clássico é o arrependimento de Pedro. Metanoia é mudança de mente, é a verdadeira conversão. Você está indo por um caminho, o que é conversão? Você vai por um caminho e o quê? Converte, é conversão. Você vai para um outro caminho, é uma outra rota, é uma mudança de vida. Pastor, agora eu fiquei um pouco preocupado. Como é que eu vou saber se a última vez que eu orei, se foi metamelomai ou se foi metanoia? É simples saber. É fácil saber. Após a sua oração, após o seu pedido de perdão, houve mudança de vida. Se você pediu perdão e continuou com a mesma vida, não foi um arrependimento sincero. O verdadeiro arrependimento produz mudança de vida. Notem bem, em hipótese alguma, estou sugerindo o perfeccionismo. Eu continuo fraco e pecador, é possível que amanhã depois eu tropece e caia. Mas é impossível estar verdadeiramente arrependido, fazer uma oração a Deus, pedir perdão a Deus, confessar o pecado a Deus, suplicar o perdão, levantar-se da mesma forma. Se houve verdadeiro arrependimento, houve consequentemente o verdadeiro perdão da parte de Deus, e naturalmente deve ocorrer uma mudança de vida. Ficou bem claro isso? Pastor, o que eu tenho que fazer? Se você não é batizado ainda, ou foi batizado e afastou dos caminhos de Deus, você precisa passar pelas águas batismais. Eu expliquei isso aqui. O batismo não é o final da jornada, é o começo da jornada. Você é batizado, os pecados são perdoados. Aí você coloca os pés no caminho. Mas alguns têm medo, mas pastor, e se eu tropeçar e cair? Filhinho, vos escrevo para que não pegueis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas se você tropeçar e cair, você simplesmente pede o quê? Perdão. Pastor, já fui batizado, tropecei e caí, peça perdão. Pastor, não fui batizado da forma correta ainda. Então você precisa ser batizado o mais rapidamente possível. O batismo não é o fim da jornada, é o começo da jornada, é o começo do caminho. Se após o batismo, e alguns têm medo, pastor, eu queria ser batizado no sábado, mas eu tenho medo de tropeçar e cair depois. Provavelmente vai tropeçar e cair. Vocês querem dizer? Quantos de vocês que estão aqui hoje à noite são batizados, como eu, na igreja adventista? Já podia levantar a mão. Quem é batizado na igreja adventista? Qual de vocês não cometeu nenhum pecado depois do batismo? Nenhum mesmo. Nenhum pecado. Pode abaixar. Já acabou de cometer agora, levantando a mão ali. E sabe o que é interessante? Tem um grupo perfeccionista. Eu estava numa igreja por aí. E eu fiz a pergunta, a mulher levantou a mão e não abaixava não. Falei, irmã, a senhora entendeu? Eu não entendi.
Eu não tenho mais pecado. Uma perfeccionista. Dentro de Cristo. Eu não tenho nenhum pecado, pastor Paulo. Se a senhora não tem pecado, eu fico um pouco preocupado, porque a Bíblia diz que se eu disser que não tenho pecado, eu o quê? Já sou pecador. Não, eu não sou mentiroso. Eu chamo a Deus de mentiroso. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou chamando a Deus de mentiroso. Porque todos nós somos miseráveis do quê? Pecadores. Então, nossa, pecou, peça perdão. Deus te perdoa. E deixa as coisas que para trás ficam. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Você já pediu perdão a Deus no passado? Já confessou o seu pecado? Você pediu perdão a Deus? Mas está sofrendo ainda uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Eu vou dar um termo bastante popular, pentecostal, carismático, mas dentro do contexto está certíssimo. Toma posse da bênção. Você já foi perdoado, meu irmão. Você já foi perdoado, meu irmão. Chega à noite em casa, coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme em paz. Amém. Para de sofrer. Deixa as coisas para trás. Pode ser que pessoas da sua família, vizinhos, que parecem irmãos da igreja, sempre joguem a mesma coisa na sua cara. Mas não sofra por isso não. O que me interessa é que o Senhor Jesus perdoou e esqueceu. Mas pastor, eu não pedi perdão como deveria ainda. Então peça agora. Não sou batizado ainda. Saúde que vem ter batismo. Funciona, pastor? Funciona. Eu prometi terminar antes das vacunas. Mas há um testemunho que eu conto há mais de 25 anos. Mais de 25 anos. O pastor Ronaldo Alves já ouviu umas 80 vezes, talvez. Não, por aí. Pastor Pedro já ouviu umas 10 ou 12. E vários irmãos já ouviram. Mas temos muitas visitas. E vários irmãos pediram para eu contar. Eu vou contar. Mas vou contar não só porque pediram, não. É para que vocês vejam que funciona. E alguns testemunhos marcam a nossa vida e vão conosco até a sepultura, até a volta de Cristo. Eu fui pregar no Jardim Mabel. Lembra do Jardim Mabel, na região de Itaim Paulista? Legal. Fui pregar. Cheguei, era um grupinho, hoje uma boa igreja, uma grande igreja. Eu cheguei ali, na verdade era um ponto de pregação, na casa da irmã Cristina. Era um quarto, uma sala, melhor dizendo. Aí depois ela derrubou a parede, pegou um quarto, o quarto e a sala e o quarto. Aí começamos ali um pequeno grupo, né? E hoje temos uma grande igreja na região. Mas eu lembro que naquele grupinho comecei a pregar e entrou um homem ali. Shorts, camiseta. Fazia muito frio, era mês de junho. Ele entrou em shorts, camiseta, cartucheira e um 3/8 na cintura. Eu sou branquelo, mas na boca eu fiquei assustado. Continuei o sermão. Foi um mal-estar geral, era uma igreja pequena. Ela chegou ali, shorts, camiseta, fazia muito frio, todo mundo com paletó de branco, malhas, tudo. Ele chegou ali, mal vestido, mal agasalhado, armado, se assentou ali, de mal-estar geral. Eu continuei pregando, mas eu olhava mais para ele que para os outros, né? A uma certa altura eu percebi que o homem estava emocionado, não pelas minhas palavras, mas havia um poder sobrenatural trabalhando na vida dele. Terminamos o sermão, fiquei à porta, convidando as pessoas. A última pessoa a sair foi ele, José Luiz, o nome dele. Ele saiu com a voz dissônica e falou assim: pastor, quero falar com o senhor. Aquele bafo de vida pode. E é hoje. Espera só um minutinho. Eu tenho que dar um recado para o irmão Timóteo, que era o nosso diácono ali. Eu tenho que dar um recado para o irmão Timóteo, que tinha mesmo. E daqui a pouco eu volto. Vamos levar 2 minutos. Voltei para a porta do grupinho. Começamos a conversar. Ele era um grelhado de bebida alcoólica e falava muito baixinho. Ele nem estava bêbado. Ele tomou meia dose para espantar o frio. Espanta o frio, coisa nenhuma, só perturba os outros. Mas ele não estava bêbado. Se tem uma pessoa que ingerir qualquer quantidade de bebida alcoólica, pode estar 100% nas suas faculdades mentais. Né? Mas não estava bêbado. Aí ele disse: meu irmão, dá para você falar um pouco mais alto? Está gripado, tá bom? Não, tomei um tiro. Aí ele mostrou a cicatriz. Um dia eu tomava um tiro naquela noite, obviamente. Eu tinha tomado um tiro. E por que eu fui explicar, né, que o projeto perfurou as pregas vocais, né? Eram fortes vocais antigamente, né? Essas pregas vocais, sabe? Eu vou explicar porque eu sou médico. Aí eu expliquei. Achei que estava inventando a boca do banana, mas você falou bobagem. Aí, em relação às cordas vocais, eu não explico mais nada. Eu sei que eu tomava um tiro, foi minha esposa que falou, né?
eu disse um monte de coisa errada, não é bem assim, isso aqui é tal. Então eu não sou médico, né? Eu sei que ele tomou um tiro no pescoço e por causa do tiro falava com dificuldade. Então eu fiquei pertinho dele. Ouviu o que ele falou, sentia que barulho de bebida alcoólica. Ele começou a contar a vida dele, eu tenho 40 minutos, uma vez 2 minutinhos aqui. Ele disse, pastor, eu nunca fui um homem rico. Quando eu tinha minha casinha aqui no Itaí Paulista, eu pago, né? Humilde, mas eu tinha casinha própria. Eu tinha uma casinha na praia, tinha uma casinha no campo, um sítiozinho ali. Longe de ser rico, pastor, eu estava bem. Tinha meus automóveis, eu tinha linhas telefônicas. Falei isso mais de 25 anos atrás, eu tenho linha telefônica, valia alguma coisa, né? Hoje não vale nada. Mas olha, eu tinha minhas linhas telefônicas. Tinha uma pequena empresa com 7, 8 empregados. Estava bem, pastor. Mas um dia eu comecei a beber. Eu me tornei alcoólatra. E o alcoolismo fez de um homem muito violento, pastor. Eu já tirei bandidos, já tirei policiais. Eu estou jurado de morte aqui no bairro, pastor. E ele é um nordestino, um cabra macho. Ele não tira muito bem essa filosofia. Precisa entender a filosofia, mas ele pensava assim: pastor, eu estou jurado de morte. Eu já tirei policiais, já tirei bandidos, vão me matar. Para morrer pela mão de outro, eu prefiro tirar minha própria vida. Não acho muito lógico isso, né? Mas, já que vão me matar mesmo, eu prefiro tirar a própria vida. Imagine a minha situação: pastor, um homem armado, pensando em suicídio. Ele me disse: olha, eu passei aqui na rua Guilherme Varney, nome francês, né? Mas um lugar muito pobre. Hoje eu não sei como é que é a estrutura do bairro, mas na verdade era um terrenão que o pessoal acabou invadindo ali, construíram, né, umas casas, lá não tinha estrutura definitiva, não tinha nada. O esgoto descia a céu aberto. Então, hoje deve ter alguma infraestrutura, faz muitos anos que não rola. Naquele tempo era assim: moderno, esgoto descendo a céu aberto. No topo do morro ali tinha um campinho de futebol, um terreno maldito, onde a molecada jogava bola no final de semana. Ele disse: pastor, eu passei aqui, que até um campinho de futebol vai dar um tiro no meu ouvido. Não vale mais a pena viver, pastor. Mas eu não sei porque passei em frente à igreja aqui e eu nunca entrei numa igreja de crente na minha vida. Mas eu fiquei naquela dúvida: entro, não entro. Eu acabei entrando. Ouvi o que o senhor disse, pastor. Achei bonito, fiquei até emocionado. Mas para mim não funciona. Eu já fui longe demais. Isso é uma estratégia que o diabo usa. O diabo vai te enganando, te joga no fundo do bolso, depois ele diz: você foi longe demais. Uma estratégia que ele usa há 6.000 anos. E as pessoas continuam embarcando nessa. Pastor, eu fui longe demais. Aí, mais preocupado do homem pensando em suicídio, disse que realmente ia tirar a própria vida. Eu comecei a ler os exercícios bíblicos, eu falei sobre Davi para ele, botei alguns testemunhos sobre a respeito de Paulo, falei como Deus mudou a minha vida. Em meio à conversa, eu disse: olha, posso orar por você? Ele deu um passo por trás. Não gostou, não. A expressão facial mudou. Eu acho que entrar na igreja, falar com o pastor, até aí tudo bem. Mas uma oração pessoal, não sei, o fato é que ele deu um passo para trás. Não sei se o indivíduo de alguma forma tem toda uma posse da vida dele, não sei. Ele disse: posso orar por você? Normalmente as pessoas dizem o quê? Pode. Ele não, ele deu um passo para trás e mudou a expressão facial, mas não respondeu nem sim nem não. E eu tenho o braço comprido, segui o braço, segurei no ombro dele, me aproximei, inclinei a fronte e comecei a orar. Uma oração simples. Segundo Jesus abençoe esse homem, que ele compreenda o plano da salvação, o plano da redenção, que ele entenda que o sistema de Cristo tem poder para perdoar, para transformar. Enquanto eu orava, uma oração simples, de olhos fechados, o homem sacou a água e eu não percebi. Só percebi quando eu senti um cano aqui no meu estômago. Ele colocou a água e empurrou com força. Com tanta força que chegou a ferir a pele por baixo da roupa. Ele cutucava assim. Não sei qual seria a sua reação. Se ele desmaia, se ele corta, se ele grita. Eu não deveria contar. Vários pastores, amigos meus já disseram: não foi o pastor Pereira, não foi o pastor Esquina, não foi o pastor Ronaldo Duarte, mas alguns pastores já me disseram: presidente em campo, de união. Pastor, não conta essas histórias, não. Do jeito que você conta ainda, os irmãos vão perder a confiança em você, perder a confiança no ministério. Então, às vezes eu conto tudo, às vezes eu conto inteiro. Eu vou contar. Olha que eu senti a arma. Não sei o que você faria, você desmaia, você corre, você grita. A primeira coisa que eu pensei foi dar uma cabeçada. E quase dei.
Eu estava segurando o ombro dele e pensei, se eu der um soco, ele dá um tiro. Estou com a mão aqui, eu dou-lhe uma cabeçada, não é? E quando eu brigava, eu sou de Jesus, né? Mas quando eu brigava, era a primeira coisa que eu fazia. A pessoa não espera, né? A primeira coisa que eu fazia era dar uma cabeçada no primeiro que vinha ali, depois eu cheguei para a acontecia, cabeça dura. Eu pensei, pô, dar-lhe uma cabeçada e depois eu tomo a arma dele. Mas não fiz, mas eu pensei, mas não fiz. Segurei o ombro dele. Irmãos, eu sou um miserável pecador como você. Então, se você fica um pouco desanimado quando eu conto esses problemas, eu sou um miserável pecador. A única diferença é que Deus me dá a oportunidade de estar aqui na frente falando e você está aí ouvindo. Mas nós somos exatamente o quê? Da mesma matéria, pó, pecadores miseráveis. Continuei a oração. Segurei no ombro dele, apertava com força, não sei se era fé ou era medo, era muito mais medo que fé. Eu continuava a oração. Eu fazia 2 orações agora, uma mulher e uma mulher. Você está rindo que não era você no meu lugar, né? Está engraçado para você, legal, né? Porque o pessoal ama o pastor, né? Continuei a oração. Terminei a oração, eu estava encharcado, de suor, viu? Terminei a oração, abaixei o braço dele devagarinho. Ele com a arma aqui. Ele levantou a arma e pôs o cano no meio dos meus olhos. Ele ficou apontando a arma aqui assim. Pastor, eu gostaria muito de trocar minha alma pela sua Bíblia. Eu falei, meu irmão, é para já. Dei a Bíblia para ele e peguei a arma. Toda a Bíblia importante, essa tem um valor sentimental muito grande. Eu havia ganho minha mãe ali. Mas eu dei a Bíblia para o camarada, peguei a arma, chamei o irmão de moto, o que é isso? Pega a arma e sobe aqui. Tinha 2 preocupações. A primeira, eu tive que querer a arma de volta. A segunda preocupação, é uma região muito perigosa. E a viatura da rota sempre passava por ali. Aí eu com uma arma na mão, passa a viatura, até explicar que eu sou pastor e troquei a arma por uma Bíblia. Mandei o irmão de moto subir com a arma. Conversei com o Zé Luiz com um pouco mais de calma, fiz uma outra oração com ele para os espíritos. Um pouquinho depois eu fui eleito evangelista na Paulista Oeste. Faz muito tempo atrás. Fui eleito evangelista, saí do distrito e não vi mais aquele homem, hein? Leste. Eu falei o quê? Oeste. Estou pensando na próxima. Da Paulista Leste. Eu falei Oeste. Eu amo tanto a Paulista Oeste, ela não sai da minha mente e do meu coração. Paulista Leste, eu fui eleito evangelista na Paulista Leste, lá na Zona Leste, São Paulo. E não vi mais os Zé Luiz. As semanas se passaram, os meses se passaram. Um dia eu fui uma vigília, o senhor estava na vigília também. Pastor Mauro pelo sábado. Pastor Mauro pregou, pastor Mauro pregou, cantou. E o pessoal, obviamente, uma vigília, a gente tem convidado, a gente vai fazer uma participação, alguns ficam, outros saíram e tal. Eu cheguei mais ou menos às 2 e pouco para a vigília, às 3 horas era a minha vez de pregar, estava lotada a igreja. Da minha vez de pregar, eu olhei assim. Ô Zé Luiz, é você? O homem tem gravado na igreja. Sou eu, pastor. Vem aqui. Aí conversamos publicamente, nós vimos combinado, nem sabia como estava na igreja. Aí disse, pastor, eu abandonei as armas, abandonei o vício, estou recebendo os livros e vou ser batizado na primavera agora. O senhor poderia realizar essa cerimônia batismal? Eu disse, claro que sim. Aí ele disse, pastor, ore pela minha esposa e pelos meus 2 filhos. Por causa do vício e da violência, ele perdeu a esposa e os filhos. Eles foram de casa. Ele foi embora de casa. Ele perdeu tudo que ele possuía, né, por causa do álcool, do vício, perdeu as casas, perdeu a família, perdeu os filhos. Pastor, eu há 2 anos não via minha esposa. Eu estava descendo a ladeira Porto Geral. Tem alguém que conhece a ladeira Porto Geral aqui? Tem algumas pessoas aí. Descendo a ladeira Porto Geral, em direção à Praça Fernando Costa, no Parque Dom Pedro, para tomar o ônibus em direção o quê? A Zona Leste de São Paulo. Ali um formigueiro humano, queridos. São milhares e milhares de pessoas que passam por hora. Se você marcar encontro com alguém, você não encontra a pessoa. Ele disse, pastor, eu desci a ladeira Porto Geral e minha esposa subia. Eu há 2 anos não havia, pastor. Nos reencontramos. Você pode achar que foi coincidência? Pode ter sido mesmo. Ou pode ter sido um milagre. Não estou dizendo que foi milagre. Pode ter sido coincidência ou um milagre. O fato é que se reencontraram. Pastor, eu há 2 anos não havia. Eu conversei um pouco com ela. Ela aparentemente viu uma transformação.
E eu pedi que ela voltasse para casa. Ore por ela, pastor, pelos meus 2 filhos. Bom, isso foi há 20 e tantos anos atrás. Eu batizei o Zé Luiz, a sua esposa e os 2 filhos. Todos são fiéis adventistas da família. Todos são fiéis cristãos. A história tem um desdobramento. Eu deveria encerrar e contar outro testemunho outro dia, mas essa história tem um desdobramento. Posso contar a segunda parte da história? Vou pregar no Bombom Gomes, presídio militar, juntamente com o Ricardo Augusto. Conheceu o Ricardo Augusto? O empresário lá de São Paulo, ele é da Paulista Leste, mas morava na Zona Norte de São Paulo. Fui pregar no Bombom Gomes, que é um presídio militar, presídio do Barro Branco, Zona Norte de São Paulo. Cheguei ali, vários presos ali, é um presídio militar, como eu disse, várias pessoas para ouvir o sermão. Eu preguei sobre o cego de Jericó. Olha, quando eu terminei o sermão sobre o cego de Jericó, eu contei esse testemunho que eu já contei centenas e centenas e centenas de vezes, e está nos DVDs, inclusive, Amor Incondicional. Já contei centenas e centenas de vezes. A minha esposa já ouviu centenas de vezes essa história. Ele é certo que aponta uma arma e você batiza o sujeito, a esposa e os filhos. Então eu vou contar até a volta de Jesus essa história. Contei o testemunho, eu não contei o testemunho. Um PM que estava ali disse: pastor, eu conheço algum PM com a gente, fazia bom lá. Não, sempre fica esse grupo adventista. Não é na casa de uma senhora loira assim, irmã Cristina. Então eu fui contando a história e eu confirmava. Para mim era bom, dava mais autoridade para o testemunho. Olha, quando eu terminei a história, o homem estava chorando. E veja bem, queridos, eu poderia, se eu quisesse fazer isso, mas a minha sinceridade não permite, eu poderia ter contado essa história de tal maneira que ela está todo mundo chorando agora. Porque não é difícil você criar um clima emotivo. Eu conto o testemunho, não para os outros chorarem. Só estou contando o testemunho para vocês verem que na prática o quê? Funciona. Mas dá para criar, a coisa até ri no testemunho. Dá para contar de uma forma que todo mundo chora. Cria um clima emotivo. Só que descobriu o seguinte: as pessoas choram, vão para casa, tomam banho frio, tudo volta a ser como antes. Então, o negócio é racional, para que vocês entendam, por isso que eu estou contando. O homem começou a chorar, não contém para causar emoção. Quando ele estava chorando. Olha que eu me assento, o irmão Ricardo Augusto se levanta falando do céu e no final. Quando o irmão Ricardo Augusto se levanta, o PM se levanta junto. Ele diz: pastor, quem atirou nos anões fui eu. Lembra que você levava um tiro no pescoço? Pastor, quem atirou nos anões fui eu. Nós tivemos uma discussão no bar, ele estava paisando, entendo o bar. Começamos uma discussão, parece filme, mas é São Paulo. Ele sacou a arma primeiro, pastor, ele atirou em mim, ele errou. Eu saquei a arma, pastor, e mirei no meio dos olhos dele. Atirei e acertei pessoas. Descarreguei a arma e errei os outros tiros. Aí ele disse uma coisa que na hora eu não acreditei. Eu não acreditei na hora. Depois, um dos diretores do Ministério da Verdade disse que era verdade. Ele disse: pastor, eu sou justiceiro. Você sabe o que é isso? Eu recebia dinheiro para matar bandidos. Pastor, eu nunca levei alguém preso na minha vida. Todos os que eu peguei, eu matei. É por isso que eu estou aqui, pastor. Eu já matei mais de 50 homens na minha vida. Pastor, eu não erro um tiro a 80 metros. O cabra pode correr, pastor. Eu não erro. Eu sou frio, eu sou pago para matar. Eu não erro, pastor. Ele estava a 2 ou 3 metros de distância. Eu não erro um tiro desse de olhos fechados. Eu não erro um tiro desse de olhos fechados. Eu acertei o pescoço, descarreguei a arma e errei todos os tiros. Mas eu jurei, pastor, se um dia eu sair daqui, é impressionante, que o pessoal de São Miguel Paulista, Itaim Paulista, não os adventistas, mas a Bíblia tem assinado também, fizeram uma parte assinada com quase 100 mil assinaturas para tirar o homem da cadeia. Por quê? Justiceiro viram o quê? Herói do bairro, né? Matava bandido. Fizeram uma parte assinada para tirar o homem da cadeia. Não tiraram, não. Ele está preso até os dias de hoje. Pastor, se um dia eu sair daqui, o primeiro que eu mato é ele. É uma questão de honra para mim, pastor. Só que o senhor me diz agora que ele se converteu, que é Pai, Jesus, amor, salvação. O que eu faço, pastor? Eu disse: aceita Jesus como Salvador e Senhor e seja batizado.
Eu nunca ouvi uma resposta tão simples em toda a minha vida. Eu disse: aceita Jesus como Salvador, Senhor, seja batizado. Sabe o que ele respondeu? Eu topo.